Olá a todos, estamos para mais um IF Fique em Casa, continuando para a disciplina de Física 1 para Engenharia Mecânica. Ficamos um tempo sem falar a respeito das oscilações, aí a gente termina esse assunto de oscilações para poder começar a questão de ondas. Então, as oscilações que a gente já estudou até o momento foi o oscilador harmônico simples, que é um sistema massa conectado com uma mola de constante K, e ele oscila naturalmente com uma frequência natural de oscilação. O que nós ilustramos em nossas aulas foi uma mola de constante K acoplada a uma massa M, que a partir de um estímulo ele oscila naturalmente a partir de uma posição x0. Ele pode ir, voltar e voltar. A frequência com que ele oscila é um ω0 raiz quadrada de K sobre M. E depois desse caso, esse aqui é o oscilador harmônico simples, nós estudamos o oscilador harmônico forçado, que é aquele que você aplica uma força F de T sobre ele. Nessa situação, ele deixa de ser o oscilador harmônico simples para se tornar o oscilador harmônico forçado. Então, o oscilador harmônico simples é o caso onde F de T é igual a zero. E o oscilador harmônico forçado é o caso onde F de T é diferente de zero. Na verdade, é uma função que depende do tempo. A gente viu para o caso onde F de T variasse como cosseno de ωt e encontramos o fenômeno da ressonância, que é o fenômeno que ocorre quando a força T externa tem a mesma frequência de oscilação do corpo do sistema massa-mola. Nessa situação, a amplitude de oscilações aumenta linearmente, tendendo ao infinito, ou o que a gente chama da quebra do sistema. Nós vimos isso também a partir de fenômenos como que ocorrem em pontes, né? Quando são submetidas a frequências de oscilação por forças oscilantes, e também falamos a respeito de outros sistemas. Depois falamos a respeito do amortecimento, que são os vídeos que a gente tem, que ocorre quando um corpo percorre um fluido e aí ele tem uma resistência a essa movimentação dentro do fluido. E aí, a princípio, nós só falamos a respeito do amortecimento, sem pensar num corpo ligado por uma massa, e depois, no último vídeo, a gente falou a respeito de oscilações amortecidas. Agora vamos falar de oscilações amortecidas forçadas. Estamos aplicando uma força F de T externa ao sistema. Nessa condição, vamos manter o mesmo padrão que a gente tinha discutido anteriormente. Vamos usar a segunda lei de Newton, que nos diz que a somatória das forças que atuam num corpo é igual a massa vezes a aceleração. Então, a segunda lei de Newton vai nos dizer que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a massa, vamos descrever como a segunda derivada a aceleração é a segunda derivada da posição, segunda derivada temporal da posição. Então, isso aqui é a aceleração. E aqui a gente está tratando unidimensionalmente, né? Então, as forças que atuam neste corpo são contrárias à força F de T, que a princípio, eu não sei se vocês conseguem entender, mas o F de T, ele varia. A hora ele está apontando para baixo, a hora ele aponta para cima. Mas quando ele aponta para baixo, nessa primeira situação, a força FB é contrária a ele, porque ela é uma força do tipo dissipativa, então ela é contra o movimento. E a força F de K é uma força do tipo conservativa, mas restauradora, ela tende a voltar para a mesma posição. Quando a F de T muda para cima, por exemplo, F de K também vai tentar restaurar a posição, enquanto que F de B vai tentar evitar o movimento. Então, a gente vai dizer que F de T menos o FB menos o FK, que essa aqui é a somatória das forças que atuam aqui no corpo. Agora, a gente reescreve, a princípio a gente vai
manter a mesma notação que a gente usou anteriormente. Vamos falar... Primeiro vamos deixar o f de t geral. E aí vamos dizer que f de b, que é a força causada pela viscosidade, é uma constante b vezes a velocidade, que no caso vamos escrever como dx dt. E a força elástica é menos kx. Ela é uma constante que depende da posição, da elongação que a mola vai sofrer. Então, a gente dando continuidade, o que a gente percebe é que, a partir daí, a gente divide ambos os lados. Vamos fazer os mesmos procedimentos anteriores pela massa. Então, vamos ter d2x dt2 é igual a 1 menos b sobre m dx dt, que a gente já conhece dos outros vídeos que a gente tratou. Menos k sobre m mais o f de t sobre o m. Dividimos ambos os lados. Agora a gente vai lembrar que este aqui a gente deu o nome de gama, que é a constante do amortecimento, e esse aqui é o ômega ao quadrado, é a frequência natural de oscilação do sistema. Vamos passar para o outro lado e vamos chegar finalmente numa expressão que sintetiza a equação diferencial que vamos tentar resolver agora, que é d2x dt2 mais o gama dx dt mais ômega zero ao quadrado x é igual a um f de t sobre m. Bom, no mesmo caminho que a gente usou para obter as oscilações harmônicas forçadas, vamos adotar por simplicidade que f de t seja uma função específica, que é um f0, uma força, uma amplitude máxima da força, vezes uma oscilação que vai do tipo cosseno, e ela vibra com uma frequência externa ômega. E aí, vamos reescrever a expressão e vamos lê-la na forma que a gente entende as equações diferenciais. Mais gama dx dt, ou seja, qual que é a função que a segunda derivada mais uma constante gama vezes a primeira derivada mais uma constante ômega zero ao quadrado vezes a própria função é igual a uma constante f0 dividido por a constante m vezes a função cosseno de ômega vezes t. É assim que a gente lê. Qual a função que tem esse comportamento? Bom, quando a gente estudou as oscilações amortecidas, a gente usou o artefato dos números complexos. Vamos usar a mesma ideia. Vamos falar do complexo z de t. É a função complexa. A função complexa z de t, cujo o x de t é a parte real do z de t. Só lembrando você que a gente usou esse artefato quando estávamos falando das oscilações amortecidas para facilitar a incorporação das oscilações causadas pelo próprio oscilador harmônico ao amortecimento que decai exponencialmente na velocidade causada pela presença dessa resistência viscosa no fluido. Bom, então por isso a gente pode até, lembrando também que se eu falo que existe um exponencial de iθ, as duas partes vão ser cosseno de θ mais i seno θ. Então, olhando essa definição, a gente já consegue perceber que eu posso reescrever essa função aqui em termos do e e θ. Porque, como eu só vou pegar a parte real, eu posso pegar esse e e θ, essa definição, e ao invés de colocar θ, eu vou colocar ômega t. Então, a função vai ficar a equação diferencial, dz dt2 mais gama dz dt mais ômega zero ao quadrado z é igual a um f0 sobre m
E elevado a I ômega t. Muito bem. Então, com isso, a gente vai novamente fazer uma suposição sobre como que deve ser a solução, como que deve se comportar a solução z de t. Como a gente já vem discutindo há um certo tempo, z de t deve ter um comportamento que reproduza a oscilação natural. Então, z de t deve ter uma função oscilatória. E como a gente já falou aqui da própria definição, né, do e elevado a t, ela deve ir como exponencial imaginário também. Então, vamos dizer que z de t tem uma amplitude z0, que a gente vai descobrir, e ela vai oscilar com essa frequência externa. Vamos supor isso, que ela vai oscilar com a frequência externa ômega t. Então, se a gente faz isso, a gente percebe que a primeira derivada de z dt vai cair o i ômega, que é a regra do tombo que vocês já conhecem, e elevado a i ômega t, e a gente faz a segunda derivada, que cai novamente o i ômega, vai virar i ômega ao quadrado, z0 e elevado a i ômega t. E então a gente vai acabar chegando à conclusão que d2z dt2 é igual a menos ômega ao quadrado, z0 e elevado a i ômega t. Agora você vai entender a importância de ter colocado que a solução deveria ser algo do tipo e elevado a i ômega t, porque quando reescrevemos essa equação diferencial, vamos associar todos os membros da nossa equação diferencial que estamos tratando. Quando nós reescrevemos ela, né, a gente consegue perceber o seguinte fator, né? Esse termo é o primeiro, vamos colocá-lo aqui, então, menos ômega ao quadrado z0 elevado a i ômega t, que é esse termo correspondente a esse. O segundo, que é a primeira derivada, que é esse aqui, é acompanhado do termo gama, então é mais gama i ômega elevado a i ômega t e o z0, que a gente não pode esquecer dele. E agora falta o terceiro termo, que é mais ômega 0 quadrado z, só que z é z0 e elevado a ômega 0. Então, isso aqui vai ser mais ômega 0 ao quadrado z0 elevado a i ômega t. E o que a gente tem do outro lado? A gente tem uma igualdade, que eu não colocarei desse lado, né? Mas é uma igualdade que é a função da força externa, o f de t, que nós associamos que seria um f0 sobre m e elevado a i ômega t. Então, é f0 sobre m e elevado a i ômega t. Note que temos elevado a i ômega t em todos os membros da nossa equação, que ficou um pouco grande, né? Mas conseguimos observar aqui. Então, e elevado a i ômega t tem aqui, que pode cancelar com esse aqui, porque eu divido ambos os lados por e elevado a i ômega t, então todos cancelaram. Então, deixamos de ter novamente uma equação que mistura funções para ter uma equação algébrica que apenas mistura constantes ou números, né? Então, podemos até encontrar uma expressão redutiva. Então, o que a gente vai encontrar vai ser f0 sobre m é igual a... Veja que esse ômega ao quadrado está aqui positivo, eu só vou trazer ele para cá. Ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Isso aqui já nos lembra alguém. E temos aqui o Z0, vou abrir um colchetes aqui para deixar o Z0 depois em evidência. Mais um I gama ômega, e tudo isso multiplicado pelo Z0, porque todo mundo tem Z0. Tem 1, 2, 3 termos, 1, 2, 3 termos, não faltou ninguém, o Z0 prevalece aqui. E aí a gente consegue encontrar uma expressão interessante que a gente já tinha anteriormente, né? Que é o Z0 igual a F0 sobre M
ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado mais I gama ômega. O interessante de deixar dessa forma é para a gente lembrar que em física, toda vez que você aumenta a complexidade de um problema, ele tem que conseguir dar conta do problema mais simples anterior. E essa expressão aqui, ela está conseguindo nos dizer isso. Se gama fosse zero, ou seja, não temos amortecimento, a gente volta à resolução do oscilador harmônico forçado que a gente já tinha obtido. E isso é bom. Você percebe que se ômega é igual a ômega zero, aqui você tem uma singularidade, zero, e F0, que é a força inicial, tenderá a fazer com que a amplitude da oscilação Z0 da solução perturbativa vá a infinito, que é o que a gente tinha discutido. E aí a gente pode ampliar o nosso resultado, né, pensando agora em reescrever de uma maneira mais familiar e ver as situações dos estados críticos, subcríticos e o amortecido, né? Esses sistemas de amortecimentos, o que acontecerão. O interessante de ver isso é que, como a gente percebeu no caso das oscilações amortecidas, que as suas amplitudes tendem a zero e a energia ela acaba sendo totalmente dissipada pela ação do amortecimento. No caso, quando a gente coloca oscilações externas, a gente vai poder manipular esse sistema, né? E, acima de tudo, a gente pode diminuir os efeitos da própria força oscilante externa e terá um comportamento todo particular. Bom, vamos dar continuidade e pensar agora que Z de T ela pode ser escrita da seguinte maneira, né? Se você pensar que, já que eu estou aplicando uma função exponencial, uma função imaginária, né? Você vai dizer que existe um A de E elevado a I ômega t mais um φ, sendo φ uma fase. Essa fase estará associada a exatamente essa constante inicial. Então, Z de t ele vai ser igual a um A E elevado a Φ, que é simplesmente usando a propriedade distributiva. Agora, a gente acabou de dizer que Z de t, do jeito que nós tínhamos suposto anteriormente, que aí eu vou voltar aqui só para você não se perder, mas qualquer coisa você retorna no vídeo, né? A gente tinha dito que Z de t era um Z0 E elevado a I ômega t. E agora eu estou dizendo que o Z de t pode se comportar como uma função complexa, como um A E elevado a I φ. Então, a gente pode associar que Z0 e I ômega t, o Z0 pode se comportar dessa maneira. Ele tem uma fase complexa e tem uma amplitude que, na verdade, é o módulo da função Z0, que agora ela é uma constante no tempo, no entanto, ela é uma constante que depende da frequência ômega, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, olhando agora o que a gente pode encontrar é escrever Z0 em função de ômega e descobrir qual que é o φ, que esse φ aqui vai ser o argumento da fase da função complexa Z0 de ômega. Para fazer isso, com o som ambiente das minhas cachorras aqui, a gente vai associar cada elemento. Bom, Z0 a gente já sabe em termos de ômega como ele se comporta. Então eu vou dizer que A E elevado a I φ, de novo, φ é a fase da função complexa Z0. E isso não é uma fase temporal, ela é uma fase complexa, que é isso que você tem que ficar atento. E Z0 é o F0, a amplitude da força, amplitude máxima da força externa, vezes ômega 0, que é a frequência natural do sistema, ômega, que é a frequência de oscilação externa do sistema, mais I, gama, sendo gama o termo de amortecimento das oscilações e a frequência externa do sistema. Bom, agora a gente tem que lembrar de algumas coisas importantes, né? Aí vamos fazer só alguns artefatos. Vamos dizer que essa F0 sobre M também é uma constante, então vamos chamar ela de Y1, que é F0 sobre M,
E vamos dizer que ele está associado, ele é um número real, e ele está associado a uma expressão R1. Em breve, a gente vai ficar um pouco mais simples entender desse jeito. Só que vamos pensar um y2, que é um número complexo, que vai ser quem está aqui embaixo dentro do argumento desse colchete, que vai ser um ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais um i gama ômega, isso aqui é um complexo. Esse é um complexo. E já que ele é um complexo, ele vai ter uma outra parte, né? Ele vai ser representado por um módulo, que eu vou chamar de R2, vezes um E elevado a um I θ 2. Eu só vou chamar θ 2 porque a gente já usou θ ali na outra expressão. E agora você começa a ver, agora quem é quem, né? R1 é o módulo desse número y2, né? E R1 é a razão entre F0 sobre M. Então, eu consigo perceber que A elevado a I' vai ser o y1, que é esse termo, dividido pelo y2. Porque isso tudo aqui está aqui dentro do colchete. Só que isso aqui eu sei que é o R1 dividido pelo R2. E aí, como ele está aqui embaixo, e elevado a Iθ, ele vai subir como e elevado a menos Iθ 2. Agora, vamos escrever, porque aí a gente já consegue perceber, né? R1 sobre R2 é esse módulo A. E agora a gente consegue escrevê-lo perfeitamente. Então, y2, o módulo de y2, né, como a gente sabe, se eu falo que y2 é um A mais IB, eu sei que o módulo de y2 é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora, quem é o meu y2? É essa expressão que relaciona as frequências de oscilações externas com o amortecimento e a frequência de oscilação natural do sistema. Então, y2 vai ser igual a raiz quadrada do A, que no caso aqui vai ser ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais o quadrado da parte que acompanha o número imaginário, que então é gama ômega. Então, é mais gama ao quadrado, ômega ao quadrado. Aí ficou uma expressão relativamente bonita, né? E a gente pode também pensar em quem que é o θ 2, né? Bom, a gente imagina assim, todo número complexo, seja mesmo um número ou uma função complexa, a gente imagina como eixos ortogonais entre si, tendo o eixo imaginário no y, e aí nesse plano que é chamado de plano de Arcangauss, enquanto que a ordenada é o imaginário, a coordenada é a parte real. E o ângulo que a parte imaginária faz com a parte real é o que a gente chama de θ, que nessa situação é o θ 2, se eu tenho um número z aqui qualquer. Então, eu chego à conclusão que a tangente de θ 2 é a parte imaginária sobre a parte real. A parte imaginária aqui é o gama ômega. E a parte real é essa parte que é a diferença, o módulo, a diferença quadrática entre a frequência natural de oscilação e a frequência externa de oscilação. Bom, para que esse vídeo não fique tão extenso e você sofra menos em toda essa compreensão, a gente vai continuar fazendo só mais alguns passos na compreensão e na descrição dessa função x de t. Antes de você esqueça o que a gente está procurando, a gente quer procurar x de t, que descreve qual que é a posição com relação ao sistema de coordenadas de um corpo de massa m submetido a uma força externa, F de t, com uma força natural de oscilação causada por uma mola acoplada. Vamos continuando escrever agora
o A elevado a I φ. Para isso, a gente vai pensar na seguinte questão, né? Já conseguimos associar e vamos agora associar que A ele é nada mais nada menos que o módulo do Z0. E agora quem é o Z0? O Z0 volta a essa expressão aqui. E o Z0, na verdade, ele é a razão entre y1 sobre y2, e sendo quem y1 f0 sobre m e o y2 é o módulo disso aqui tudo. Porque agora a gente quer escrever ele sem... Isso aqui que é o módulo do y2, né? Ah, perdão, deixa eu deixar mais claro para vocês. Aqui é o módulo do y2. Então, o A, sendo o módulo, nessa notação que eu estou usando entre colchetes para módulo, ele vai ser o módulo de y1 sobre o módulo de y2. Mas o módulo de y1 é o próprio y1, porque y1 é um número real. Então, é f0 sobre m. Agora, o módulo de y2 não. É essa raiz quadrada. É a raiz quadrada da diferença quadrática das frequências, é claro. É a raiz quadrada do quadrado da diferença quadrática das frequências. Mais gama ao quadrado, ômega ao quadrado. Bom, aqui tem um mais, hein? Não se esqueça disso. E agora a gente vai começar a trabalhar com a fase, né? A fase φ, que a gente quer deixar ela também de uma maneira interessante. E aqui a gente já consegue descobrir uma coisa, a gente pode descrever algo interessante também. A gente vai dizer que A é uma função de ômega, que é f0 sobre m raiz quadrada disso tudo. De ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais gama ao quadrado, ômega ao quadrado. Aqui tem um 2 que não é necessário. O que vale mesmo é isso aqui. Então, essa é a função A de ômega. E agora vamos poder, né, escrever como é que é o φ, que vai ser também um φ de ômega, que é uma diferença de fase de ômega. Então, o φ a gente vai estar associando e elevado a i φ com e elevado a menos i θ2. Então, o φ vai ser igual a menos o θ2. Só que o θ2 nós já obtivemos. O θ2 nada mais é que se tangente de θ2 é igual a gama sobre ômega dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, θ2 é o arco cuja tangente, é a função arco tangente, de gama ômega sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Bom, após isto, como já estamos chegando aos 30 minutos de vídeo, e você já deve estar um pouquinho cansado, qual que é a parte interessante? É você pensar nos casos limites, que tem aquele caso onde gama é muito menor do que ômega 0, ou seja, o amortecimento não é tão importante diante da frequência natural de oscilação. Tem o caso onde ômega é muito maior do que o ômega 0, ou seja, a frequência externa é muito maior do que a frequência natural de oscilação, e aí eu posso subdividi-los em mais outros dois casos, dependendo do amortecimento, ser maior ou menor do que o ômega 0, ou ser até mesmo da ordem do ômega. Como eu vou deixar para vocês uma atividade de pensar nessa situação, né? O que acontece para gama menor ou muito menor do que o ômega 0? Essa aqui é a situação que a gente vai pensar e que vocês vão pensar, né, como tarefa. E qual vai ser o comportamento da amplitude de oscilação em função, essa aqui é a amplitude de oscilação ômega, em função da frequência externa de oscilação do sistema. Você vai perceber que se tem um ômega 0 aqui, que é a condição de ressonância, vai ter uma amplitude máxima que vai ser alcançada. Ela é chamada de amplitude máxima de oscilação. E ela vai se comportar de uma maneira um pouquinho diferente. Ao invés de ir ao infinito, que nem a gente tinha anteriormente,
ela vai ter esse comportamento, que lembra um pouquinho das funções hiperbólicas, principalmente porque você tem 1 sobre alguém ao quadrado, que é algo que lembra essas funções hiperbólicas. E aí eu vou deixar como tarefinha para você descobrir como que é este comportamento. Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Contribua com as partes que estão aqui, tanto no YouTube quanto no blog do professor. E para que você não perca o contato com a disciplina e se anime para que, após todo essa complexidade que estamos tendo no dia a dia, a gente consiga voltar para o novo mundo que nos espera e que sempre esteve nos esperando. Obrigado e bons estudos.